Bom dia, queridos. Nós vamos dar início à nossa escola dominical. Tempo de louvar, tempo de adorar o nosso Deus, tempo de aprender na palavra do Senhor. E nós vamos ler o Salmo 93. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Iremos ler o Salmo de número 93. Assim diz a palavra do Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Vamos orar. Muito obrigado, Pai, pela salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado pela bênção em podermos estar aqui reunidos em teu nome, como família que somos, como igreja que somos, para estudar a tua palavra, para louvar e adorar o teu santo nome. Que seja uma manhã de bênção, Pai, nas nossas vidas. Que o Senhor seja honrado, que o Senhor seja glorificado e que todos nós sejamos edificados através de tudo que faremos aqui. É a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos louvar o nosso Deus com cânticos espirituais. Grande Deus, Consolador, Príncipe da paz, forte Deus, vencedor, sempre vive e sempre reinará. Eu te exalto, eu te exalto, és tudo em minha vida, precioso és para mim. Eu te exalto, eu te exalto, Cristo, meu Rei. Grande Deus, Consolador, Príncipe da paz, forte Deus, vencedor, sempre vive e sempre reinará. Eu te exalto, eu te exalto, és tudo em minha vida, precioso és para mim. Eu te exalto, eu te exalto, Cristo, te exalto, Cristo, te exalto, Cristo, meu Rei. Digno és de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual
maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Podem-vos assentar, queridos. As crianças poderão ir para as salinhas para estudar a palavra do Senhor. E a palavra está com o pastor Milton, que ministrará a palavra de Deus às nossas vidas. Olá, queridos. Bom revê-los. Temos a oportunidade de continuarmos a estudar as bem-aventuranças. Hoje vamos estudar a segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram. Mais uma vez um paradoxo. Mais uma vez o Senhor Jesus nos traz uma palavra que diverge muito do padrão, ou diverge daquilo que se espera. Quando falamos a respeito da alegria, a alegria foge muito do padrão do choro. Apesar de que em alguns momentos da alegria a gente chora. Chorar no choro, ou o choro da alegria, é um choro diferente, é um choro que está junto com um sorriso ao mesmo tempo. Ele é fácil de ser percebido. Ele não está com uma demonstração de tristeza. O choro da alegria, o corpo demonstra que é alegria. Existe exultação física, existe exultação da alma. Esse choro aqui, ele tem uma combinação. Ele tem algo que está ligado à ação de Deus na nossa vida. Ele tem a ver com tristeza e ele tem a ver com alegria ao mesmo tempo. Não é algo natural, comum, tipo ver um filho casando,
ou ver um filho terminando o curso, depois de anos de estudo. Mas também não tem a ver simplesmente porque a gente perdeu alguma coisa, ou diante do reconhecimento de um erro que nos faz entender que aquilo traz penalidade. E a gente está diante daquele que vai penalizar a gente. O choro aqui é totalmente ligado àquilo que é proveniente de Deus, e não proveniente dos homens ou da ação do homem. Então nós vamos precisar de realmente orientação de Deus para compreender o que significa isso. E eu espero que Deus, na sua bondade, nos dê discernimento, para que nós possamos ser felizes no choro que Deus nos ensina a ter. Vamos orar. Pai Santo, obrigado, Deus, pelo dia abençoado que o Senhor nos dá, o dia do Senhor. Obrigado, Deus. De onde vem o consolo? Olha só, o consolo vem daquele que nos abraça. Tem hora que a gente precisa disso, não é? A gente não precisa de palavras. Você já teve momentos em que você quer alguém especial, aquela pessoa que você sabe que quando está perto de você, chega perto de você e está junto de você, só o fato de estar ali, já conviveu com você, já disse com você, já te ajudou, é aquela pessoa especial e ela vem e te conforta. Quem faz isso de maneira plena, quem faz isso de maneira completa, é Deus. É Jesus. Eu sei que Deus coloca pessoas assim na vida da gente. E é tão bom a gente lembra dessas pessoas. Em alguns momentos a gente até precisa dessas pessoas que Deus coloca na vida da gente. Mas o verdadeiro Consolador é o Senhor. O próprio Espírito Santo de Deus, ele é chamado de Consolador. É maravilhoso isso. Então, eu queria que você entendesse que esse verso, ele está falando da ação consoladora de Deus na nossa vida. Da ação consoladora do Consolador no coração daquele que chora. Esse texto não está falando de tristeza qualquer, mas de uma tristeza necessária e que Deus quer encontrar em nós para que haja consolo. É aquela tristeza que se eu não tiver, eu não vou ter consolo que eu preciso ter. Eu preciso dessa tristeza. Nós precisamos dessa tristeza. Oh Deus, que tristeza é essa? Porque para eu ser abraçado desse jeito pelo Senhor, eu preciso ter essa tristeza. Ah, eu quero ela. Para ter o abraço de Deus, eu preciso dessa tristeza. Eu quero essa tristeza. Eu quero para o resto da vida. Ter esse conforto de Deus comigo, eu quero para o resto da vida. E é sobre essa alegria, desse conforto de Deus, que o Senhor Jesus está dizendo. Isso aqui, eu creio que engloba tantas coisas, abraça tantas necessidades humanas, que eu não teria como expressar aqui em 40 minutos. Porque todos nós temos necessidades, e elas são tão profundas, e elas são tão reais. Mas eu queria dizer a cada um que está aqui hoje, nos ouvindo através da internet, que a alegria que vem do consolo de Deus,
e da graça de Deus é para cada um de nós que aprende com o Senhor que chorar a alegria que Deus nos dá é válido. Porque o consolo de Deus é eficaz e produz alegria. Vamos aprender isso? Vendo Jesus as multidões, diz o texto em Mateus capítulo 5, verso 1. Subiu ao monte como se assentasse. Aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Verso 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Como eu lhes disse, o slide anterior, eu disse para vocês que todas as bem-aventuranças, elas são interligadas. Toda alegria que o homem pode experimentar, ou toda alegria que eu posso ter expectativa de ter. Quando eu falo de alegria, eu estou falando de alegria verdadeira, não é aquela produzida pela mão humana, que vem, me satisfaz e logo vai embora. Aquela que eu produzo. A gente produz alegria para a gente mesmo? A gente produz. Eu faço uma comida gostosa, me deleito com ela, é alegria. Eu sinto alegria. Eu sinto alegria em assistir um filme, eu sinto alegria em ir visitar alguém, rever alguém. Eu sinto alegria de várias formas, isso é alegria e é verdadeira. Vale a pena. Só que isso passa. Só que essa alegria aqui é a alegria de Deus. Essa aqui fica. Observa bem, a alegria que Deus nos deu, noção, na primeira bem-aventurança, está ligado ao que Deus nos dá. Uma alegria que nós vamos desfrutar no reino dos céus. Eternamente. Uau! Deus vai nos dar o reino dos céus. Não é uma coisa pequenininha e não é uma coisa passageira, é alguma coisa para a gente viver na presença de Deus, com os seres celestiais, com os salvos do Senhor Jesus, glorificando a Deus com toda alegria, com toda satisfação. Já imaginaram? E agora o texto diz que a nossa bem-aventurança é um consolo, não um consolo passageiro, é o abraço eterno, consolador, porque vem do Espírito de Deus, e é um consolo que não vai ser só durante algum tempo, depois eu abaixo, aí eu caio de novo naquele momento de ansiedade, de depressão. Quem já teve momentos de picos de ansiedade, ou momentos de depressão, ou momentos outros de coisas assim, sabem que a coisa vai e volta, e às vezes você pensa, já está bem, mas aí de repente, não é você que quer, mas acontece. Mas isso que Deus está propondo aqui vai acontecer que tudo vai acabar, porque o consolo de Deus é um consolo que é como se fosse o abraço de Deus. Ele vai te agarrar e falar assim, o Espírito vai estar te consolando para sempre, eternamente. Puxa vida, porque a graça de Deus não te abandona. É essa a ideia. Deus não está falando de algo passageiro. A gente está acostumado com coisa passageira. A gente está acostumado com coisa que vem, que passa. E realmente as coisas são assim aqui. No dia a dia as coisas são assim. Elas vêm e vêm. O apóstolo Paulo, em alguns momentos, quando ele fala de dificuldades do povo de Deus, ele diz, acalma o seu coração, porque isso passa. Em Romanos capítulo 8, ele diz isso a respeito das aflições, elas vão passar. Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, sobre as aflições, ele diz, fica calmo, está acontecendo isso na vida de outras pessoas espalhadas, mas isso vai passar.
Mas a alegria de Deus está ligado ao que Deus faz, é algo que vai acontecer e vai ficar. Uma delas é a ação poderosa do Espírito de Deus, porque Ele consola de verdade. Porque tudo isso está ligado a Deus. A ação de Deus, ela é eficaz e ela tem uma eficácia permanente. Eu não quebro ela. É a mesma coisa que eu digo para você, que quando eu creio no Senhor Jesus, pela graça dele eu tenho a fé, pela graça dele ele me convence a respeito do meu pecado, pela graça dele ele abre os meus olhos e eu contemplo a Cristo como meu Salvador, morrendo na cruz em meu lugar, pela graça dele eu aceito que ele morreu na cruz em meu lugar, creio nele, e pela graça dele eu sou salvo. E quando eu estou salvo, essa obra foi feita e nada mais pode tirar aquilo que Deus fez na minha vida. Lembra aquela frase que a gente fala de vez em quando: eu sou salvo para sempre, eu sou salvo eternamente. Nada pode, o Senhor Jesus diz, me tirar das mãos do Senhor. Aqueles que meu Pai me deu, ninguém arranca fora da minha mão. A obra de Deus é assim. Essas bênçãos que o texto está dizendo aqui são obras e feitos de Deus. Então, põe na sua mente que são obras e feitos perfeitos. Não são passageiros. É muito mais do que eu estava imaginando. É muito mais do que você estava imaginando. Então é provável que as bem-aventuranças vão fazer assim na sua mente agora. Primeiro, não sou eu que busco a graça, foi Deus que me trouxe a graça e por isso eu posso ser humilde. Não fui eu que alcancei a graça, foi Deus que me deu a graça, por isso eu posso ver a minha pequenez diante do Deus grandioso, no qual eu me humilhei diante dele, e porque eu me humilhei diante dele, eu choro pelos meus pecados ao ver a grandiosidade e santidade de Deus, e digo: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou pecador, tenha misericórdia de mim, e eu choro pelos meus pecados. Esse choro é o choro da minha pequenez. Esse choro é o choro do arrependimento. Esse choro é o choro da alma que reconhece que sem a graça de Deus nada existe. É por isso que vem depois da humildade, a humildade que olha para Deus e diz: Senhor, como Tu és grande. Senhor, como Tu és maravilhoso. Senhor, como Tu és santo. E eu terminei semana passada dizendo a vocês: olha, nós só podemos viver com Deus de forma santa, e só podemos fazer isso porque Ele é santo, como diz Pedro. E hoje estamos voltando e dizendo, e quando nós estamos na presença do Deus Santo, a gente se olha e vê quem nós somos e dizemos: ó Deus, perdoa-me. A semelhança de Isaías: sou homem impuro, de coração impuro, de lábios impuros, habito no meio de pessoas impuras. Esse é o choro. É consequência do reconhecimento de quem é Deus. Isso é maravilhoso e eu preciso aprender isso. Então vamos lá. 46 aí, irmão. Então esse é o segundo estágio da bênção espiritual. Então, uma coisa é você ser espiritualmente humilde ou pobre. Lembra que eu falei para vocês que ser humilde é ser pobre? Pobre de espírito. A expressão que está lá. Humilde de espírito. E você reconhecer que você é. Outra é você
se entristecer. É o segundo passo. Você se entristecer e chorar por causa disso. Não é só você dizer, ô Senhor, eu sou pequeno. Mas diante disso eu digo, ô Senhor, não sou digno. E eu choro. Numa linguagem mais teológica, confessar que eu sou pecador é uma coisa. Chorar pelo meu pecado é outra. Eu me lembro há muitos anos atrás, eu e Jairo estávamos conversando no gabinete da primeira igreja. Lá, muito tempo atrás. Quando a gente começou a trabalhar juntos. Eu nem sei quantos anos isso atrás. E ele fazia as liturgias como ele faz hoje. Ele pôs momento de contrição. E eu disse para ele, Jairo, não é momento de contrição, é momento de confissão. Ele disse, como assim? Confissão é você confessar. Contrição é você chorar. Contrição é algo íntimo. É você estar diante de Deus, aqui, reconhecendo o seu pecado. É aquele momento interno. É aquele momento onde o Espírito de Deus está trabalhando em você. Esse é o momento de contrição. No momento de contrição, você ouviu a palavra que fala de quem você é, do seu pecado, o que está fazendo em você, o que isso leva a fazer entre a sua relação com Deus, te separa de Deus, isso é a contrição. E diante da contrição eu confesso ao Senhor. Eu não confesso só por falar, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Isso é uma confissão sem contrição. Antes da confissão tem que ter contrição. Antes de falar do meu pecado para Deus, eu tenho que conversar comigo mesmo. É aquela autoconsciência que só o ser humano tem. Ele tem capacidade de falar sobre si mesmo com a sua consciência. Rever a sua realidade, reconhecer os seus pecados e chorar por causa dele. E aí, diante desta realidade, ele chega diante de Deus e diz, Senhor, sou pobre e nu, sou trapo de imundícia. E não sou digno de estar na tua presença, como diz Isaías. Vocês viram a diferença? Foi a conversa que a gente teve. E é exatamente isso, irmãos. Eu me lembro que eu tinha aprendido isso com John Stott. Está aí. Eu creio que o Senhor Jesus, o que Ele estava conduzindo os seus discípulos, era entender exatamente isso. Quando nós nos humilhamos de espírito, chegamos diante do Santo, 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 o Deus Trino, Santo, Santo, Santo. E vemos sua beleza, sua graça, sua formosura. Vemos tudo aquilo que é perfeito nele. E vemos a nossa pequenez, mas vemos a sua graça. E vemos ele agindo a nosso favor, mas nós nos humilhamos. Mas agora nós olhamos para quem nós somos e nós choramos. Mas nós choramos verdadeiramente na presença dele. Já ouviu falar em lágrimas de crocodilo? Já ouviu alguma vez essa expressão? Lágrimas de crocodilo. Eu nunca entendi essa expressão. Se alguém entende, eu nunca entendi. Eu fiquei um dia desse tentando entender. Crocodilo, ele vem bem lentamente
com aquele olhinho de fora da água, como se fosse bobinho, né? A hora que ele chega bem perto, ele simplesmente não dá tempo. Ele pega. Eu acho que deve ser alguma coisa assim. Diga. Deus tem misericórdia. Quando ele está mastigando a presa, sai lágrimas nos seus olhos. Ela leu isso. É pior do que eu estava pensando. Nossa. O que sei é que é falso. Ou é alguma coisa que não alcança aquele que seria o propósito da lágrima no entendimento humano, ou de tristeza. Mas vamos lá. O que significa chorar? É o que nós vamos tratar a partir de agora. Primeira coisa, não significa que todos os que choram, mas os que choram segundo Deus. Essa é a primeira argumentação que nós temos que entender. Olha só as palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Ele diz: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, mas que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Opa, Paulo, muito obrigado. Pelo Espírito de Deus você nos trouxe orientação. Porque a tristeza segundo Deus. O que seria a tristeza segundo Deus? É o discernimento que o Espírito de Deus nos traz de algo que fizemos, que é ruim, que não é justo segundo a justiça de Deus, segundo a verdade de Deus, segundo os parâmetros de Deus contidos na sua santidade descrita na Escritura, na sua verdade. E o Espírito nos traz esse discernimento, então é a tristeza segundo Deus. Deus se entristece quando erramos e fazemos algo contrário à sua palavra. E aí ele diz, olha, quando eu tenho essa tristeza, conforme a tristeza de Deus, essa tristeza, ela produz arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento tem 3 coisas nele. A gente poderia chamar de 3 elementos. O que seriam esses 3 elementos? A primeira coisa, entendimento de que eu errei. Uma das coisas que às vezes é difícil é você levar a pessoa a entender que aquilo que ela fez é errado. Nós vivemos num mundo tão relativizado, do relativismo, tão do normal, do normatizado, no mundo do comum, no mundo da individualização, do politicamente correto, e de tudo isso que a gente está vivendo hoje, certo? Que é do pós-modernismo que nós vivemos, de que hoje você dizer que uma coisa é certo ou errado, depende de cada um. Não depende do que Deus diz na sua palavra. Mas para o cristão, para aquele que serve ao Senhor, que é tocado pelo Espírito, e que a palavra de Deus para ele é verdadeiramente aquela que Deus o conduziu à salvação e conduz à sua alegria. Não é assim que as coisas acontecem. Verdade é verdade, mentira é mentira. Certo é certo, errado é errado. Sim é sim, não é não. E Deus disse, o Senhor Jesus disse, que o sim é sim e o não, não. E o que passar disso vem do maligno, do diabo. Pois bem,
quando a tristeza vem segundo Deus, ela deve produzir em mim arrependimento. Então, arrependimento é entendimento. Eu entendo que eu pisei na bola. Então, o primeiro elemento é você entender que você errou. Eu não podia ter feito isso no meu convívio com a minha namorada, com o meu namorado. Eu não podia ter colado na prova. Eu não podia ter agido dessa forma nas minhas finanças. Eu não podia ter agido desse jeito no meu comportamento. Eu não podia ter mentido para aquela pessoa para ter algo mais. Eu não podia ter assinado esse documento dizendo que eu estava num lugar sem estar. Eu não podia. É entendimento, é só olhar a verdade e ver a verdade. E se a verdade mostrou o meu erro, o primeiro elemento é intelectual. Arrependimento tem que ter entendimento. Segundo, tristeza. Se eu não fico triste porque eu errei, não tem arrependimento. Olha o choro. Arrependimento sem tristeza. Ah, eu fiz, mas todo mundo faz. Não é arrependimento. Arrependimento é eu fiz, eu desonrei a Deus. Oh Pai, oh Deus celestial, eu desonrei ao Senhor, fiz o que era injusto, errado, diante do Senhor, Deus Pai, e diante do meu Pai que está aqui na terra. O filho pródigo. Eu errei. Eu estou triste porque eu errei. Eu não fujo. Eu estou triste. Eu assumo isso e aquilo me faz mal. Quando eu erro, o pecado, o erro tem que trazer tristeza para mim. O verdadeiro cristão, quando ele está diante do seu erro, o erro traz sentimento de dor, de incômodo. Em alguns momentos, como se fosse um sentimento de morte. É peso. O que acontece é que quando a gente continua pecando, a gente vai ficando caloso, vai tendo o coração acostumado com o pecado, como se aquilo fosse normal. Mas mesmo assim o Espírito vai lá e cutuca. E você acha que está tudo bem. Mas na hora que você para, o Espírito Santo vai lá de novo e cutuca. E diz, não vale nada o que você está vivendo. O verdadeiro arrependimento, ele tem a ver com choro por causa do pecado. Esse é o segundo elemento. E o terceiro é, eu deixo para lá, não quero mais praticar isso. Eu entendo, eu sinto tristeza, eu abandono, vá e não peques mais. Isso é arrependimento. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Diz o Senhor Jesus, através de Paulo. Que a ninguém traz pesar. Eu não fico abandonando o pecado e falando, nossa, mas era bom demais aquele pecado. O apóstolo Paulo diz, não, o cristão, quando ele se arrepende segundo Deus, ele diz, aquele pecado me afastava do Senhor, aquele pecado me fazia levar outras pessoas a pecarem contra Deus, aquele pecado agredia a santidade de Deus, aquele pecado me trazia, aquele pecado não era bom, eu não tenho nenhuma vontade de voltar àquele pecado, não me traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Então, os que choram segundo Deus, eles choram porque eles têm um arrependimento segundo
Deus. Vocês entenderam o que é o choro segundo Deus? É o arrependimento segundo Deus. É a tristeza segundo Deus. É a mesma tristeza de Deus. Oh Senhor, me ajuda a entender a sua tristeza por esse pecado, para que eu não tenha o desejo desse pecado. Diga. Sem sombra de dúvida, isso só pode acontecer com a ação do Espírito de Deus na nossa vida. Sem sombra de dúvida, irmão. Segunda coisa, o choro não implica em chorar pelo sofrimento da vida. Implica em um sofrimento espiritual que vai além do sofrimento pelo próprio pecado. O que quer dizer isso? Eu vou ler objetivamente. O regenerado, ele aprende a amar a Deus de tal forma que ele vai começar a chorar por causa de todas as obras ímpias que os ímpios têm feito impiamente. Ele chora pelo pecado dele, mas ele começa a se angustiar pelo pecado do mundo. Ele se angustia quando ele vê as pessoas entrando de cabeça nas coisas. Aquilo faz ele chorar na presença de Deus, interceder pelas pessoas, querer ver essas coisas mudarem. Ele chora quando ele vê um filho entrando no pecado, ele chora quando vê um irmão entrando no pecado, quando um pai, quando um parente, quando um vizinho, quando as pessoas estão fazendo aquilo que não devem. Ou seja, o regenerado, ele aprende a amar a Deus de tal forma que tudo aquilo que é contra a alegria de Deus o agride de tal forma que ele chora por aquilo e chora por essas pessoas também. Eu creio que é isso que nos move a interceder por pessoas, a pregar o Evangelho para as pessoas, é por amor a elas. E é exatamente esse amor que levou o Senhor Jesus a morrer na cruz em nosso lugar. Ele ficou amoravelmente, amorosamente disposto a morrer na cruz por piedade a nosso favor. Vocês entendem isso? Porque se ele não fizesse aquilo, não teria nenhuma possibilidade para nós. Se nós não pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus, pessoas não conhecerão o Evangelho da salvação. Deus nos deu essa maravilhosa responsabilidade. Aquela graça que nos alcançou. Pregar o Evangelho é amar pessoas. Que nós estamos chorando por elas, como Jesus chorou por elas. Esdras, pode passar. Ele orava fazendo confissões, ou confissão, dizendo, texto, chorando prostrado diante da casa de Deus. Esdras. Paulo, ele gemeu, dizendo, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Esse homem tão usado pelo Senhor, ele chega diante do Senhor e diz, eu sou um homem desventurado. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele escreveu à igreja, difícil igreja de Corinto, receio que indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia
que cometeram. Ele foi lá, pregou o evangelho, admoestou, pastoreou, deve ter feito aconselhamento, sentado na pedra lá com alguns que estavam cometendo esses pecados. E ele ensinou o caminho da graça, da salvação, da libertação. E ele deve ter tido expectativas, e essas pessoas também. Mas ele diz, olha, é provável que eu vou chegar aí. Essas pessoas, na verdade, não se arrependeram da sua impureza, da sua prostituição e da lascívia que cometeram. Tipo assim, vou chegar aí, é provável que vou ter que conversar de novo com essas pessoas. Interessante, né? Paulo teve a mesma experiência que a gente tem com algumas pessoas. Mas ele estava disposto a fazer isso. No capítulo 3 de 1 Coríntios, ele fala a respeito disso. Olha, eu preguei o evangelho, eu fiz isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Fiz isso várias vezes. E vocês estão de novo precisando de eu pregar de novo, como se vocês fossem crianças precisando de leite. Eu, Pedro, Esdras, fizemos isso. Um plantou, outro regou, e outro vai colher. Nós somos cooperadores. Vocês precisam crescer. Mas eu vou continuar fazendo o trabalho, porque esse é o meu trabalho. Tipo assim, eu não desisto de fazer o trabalho com vocês. Eu choro por vocês. Por que eles choram? Choram por causa da injustiça, por causa da corrupção da sociedade. Olha só Ezequiel capítulo 9, verso 4, ele disse: passa pelo meio da cidade, por meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Mostra aqueles que têm chorado pelas coisas ruins que têm acontecido no meio do povo. Por aqueles que desonram a Deus. Salmo 139, verso 21. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. E para terminar, a bem-aventurança, ela consiste em consolo, no ato de Deus em nos consolar. E quando a Escritura fala de consolo, ela fala do Paráclito. Paráclito é o Espírito. É aquele que faz o paracaléu, o consolo. O Senhor Jesus diz que Ele enviaria o Consolador, Paráclitos. Aquele que viria para consolar. E é interessante que Ele diz que enviaria o outro Consolador, dá essa ideia de que é aquele que continuaria fazendo a obra de consolação. A nossa alegria está na certeza do consolo. Voltando à introdução e na verdade concluindo, eu quero dizer aos amados que a nossa alegria, ela consiste no choro verdadeiro. Quando nós estamos na presença da santidade de Deus e aprendemos a ter tristeza pelos nossos pecados, segundo a tristeza de Deus pelos erros, pelas coisas que não agradam ao Senhor. E nós temos o arrependimento segundo Deus. E nós olhamos para o Senhor e dizemos: Senhor, pela sua santidade, eu estou entristecido pelo que fiz. E eu dependo do Senhor. Pela tua graça eu compreendo a tua santidade. Pela tua graça eu compreendo o que é certo e o que é errado. E pela tua graça eu tenho certeza de que o Senhor é o meu consolo. Porque o Senhor faz a obra perfeita na minha vida. Obrigado.
porque o Senhor está comigo, apesar de quem eu sou. Apesar da minha imperfeição, o Senhor opera na minha vida e me aperfeiçoa. O Senhor é o meu consolador, é o meu consolo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Agraciados, cheios de graça, choram. E por Deus são consolados. Porque o nosso choro é segundo o arrependimento que vem de Deus. Vamos ficar de pé. Senhor, bendito, ó Pai de toda graça e de toda misericórdia, nós te louvamos, porque na tua graça o Senhor nos deu tudo o que é necessário, Pai. Inicialmente a salvação em Cristo Jesus. O Senhor nos deu aquilo que somente o Senhor poderia nos dar, sem que merecêssemos nem uma pontinha dessa salvação. Mas também a misericórdia, na medida em que merecíamos juízo, condenação, desfavor, mas o Senhor olha para nós, e por causa do sangue do teu Filho, o Senhor tem cuidado de nós, desviado a sua ira, e ainda, Senhor, tem nos ensinado a respeito da sua santidade, de como viver para o Senhor. O Senhor tem nos ensinado das suas tristezas para com o pecado, para que não vivamos nele. O Senhor tem nos ensinado o caminho do arrependimento. Ó Deus, obrigado, porque o choro do arrependimento, Pai, é o caminho do consolo e o Senhor tem nos dado. E livra-nos, ó Pai, da arrogância, da alegria do pecado. Livra-nos, ó Pai, da arrogância, da alegria, das coisas que são erradas. E dê-nos sempre a satisfação de vivermos a simplicidade, da humildade de espírito. E a satisfação, ó Pai, de sermos consolados, na medida em que choramos para o pecado, e vivemos nos braços do verdadeiro Consolador, o Teu Santo Espírito. Faça a obra do Senhor na nossa vida, Pai. E dê-nos amor pelas pessoas, Deus, que têm vivido na alegria do mundo. Para que possamos, aprendendo com Cristo, amar essas pessoas. E pregarmos o Evangelho para que elas também possam, Pai, se desviar da alegria do mundo e conhecer o Salvador, Cristo Jesus. Ó Deus, ajuda-nos a viver assim, em santidade. Nós te agradecemos por essa escola dominical, pelas crianças que estavam estudando, pela nossa sala de fundamentos da fé, aqueles irmãos que estão se preparando para se tornarem membros, por todos nós. Leva-nos em paz para os nossos lares, aqueles que estão através da internet participando conosco também. E prepara-nos para o culto dessa noite, a Santa Ceia, culto tão especial. Ó Deus, traga-nos para o ajuntamento solene nessa noite. Em nome de Jesus é que nós, alegremente, nós oramos ao Senhor. E nós imploramos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todo sempre. Amém. Podem se sentar.
Louvamos a Deus pela vida de todos vocês. Como eu disse na oração, hoje teremos a Santa Ceia à noite. Espero que todos possam estarem de volta e a igreja possa estar toda presente. Você que está nos assistindo pela internet possa estar presencialmente também aqui. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Seja bem-vinda, querida. Fica de pé só para a igreja te ver. Não precisa se constranger. Eu não lembro o seu nome, você me falou, mas eu não lembro. Ana Maria. Você tem uma Ana Maria na sua frente. Que alegria tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Pode se sentar. Muito obrigado, Ana Maria. Que bom tê-la aqui. Queridos, só lembrando que quando a gente fala de Santa Ceia, nós estamos falando de um dos sacramentos. Nós temos dois. O Senhor Jesus trouxe ênfase sobre isso, e não foi à toa. Sacramento é instrumento de edificação individual, é instrumento de consagração individual, mas também, e muito importante, é para a edificação do corpo de Cristo e consagração do corpo de Cristo. Não se omita nisso, porque tudo isso é para nós, mas acima de tudo, é para a glória de Deus. Então se prepare e participe da ceia do Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Vão todos em paz. Muito obrigado.